Esse é o nosso tema. Uma Raquel, uma mulher de dores e de esperança. E eu quero dedicar a você, minha irmã, em nome de Jesus, essa palavra. Que Deus te abençoe e consola a tua alma. Aqui em Jeremias, capítulo 31, versículo 13 diz: então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os seus termos. Palavra do Senhor. Irmãs, em nome de Jesus, eu quero te abençoar. Meu Deus, fala a cada coração. Abençoe cada vida, Senhor, cada mulher. Abençoe nesse momento cada pessoa que vai ouvir esta palavra. E eu profetizo sobre essa casa, sobre essa família, em nome de Jesus, a bênção do Senhor. Amém. Queridas irmãs, queridos, as nossas vidas sempre acontecem em dores e esperanças. Concorda comigo? Isso é verdade. O mundo está em juízo, e a nossa existência aqui neste mundo acontece entre dores e esperanças. O nosso existir é assim, queridos e queridas. Viver implica em desafios, lutas e muitos fracassos também, muitas derrotas. E o lindo, quando mesmo em meio aos fracassos, aos trancos e barrancos, não desanimamos. Por isso que eu falei no início que eu quero dedicar essa palavra a você, irmã, a você, mulher. Porque, irmãos, eu fico impressionado. Algumas mulheres de Deus, algumas mulheres aí, que mesmo desquitada, separada, viúva, abandonada, são guerreiras. São mulheres que em meio a dores, são mulheres cheias de esperança. Nós temos conosco um Deus que nos sustenta. E saiba o seguinte, queridos e queridas: a vida só ganha espaço e faz só progresso quando ela acontece entre dores e esperanças. E eu quero falar sobre essa mulher, uma vida de dores e esperanças, sobre essa mulher chamada Raquel. Talvez tem muitas pessoas, muitas mulheres, que sabem muito de dores, mas de esperanças sabem pouco. Agora é verdade que todos nós queremos espaço para viver, não é? Queremos coragem para existir, queremos futuro para progredir, queremos coragem para existir, força para lutar, sentido para viver, alvos pelos quais trabalhar e uma existência a construir. E não existe ninguém que não tem mais nada a acrescentar, a construir na existência. Ainda que muitos tenham já idade avançada, ainda que muitos já sofreram, creio que neste momento, pessoas que já passaram e têm sofrido, têm passado por lutas, mas que ainda sonham, esperam fazer algo, esperam progredir em alguma coisa, para o seu bem e o bem da sua família. E eu quero dizer para você que me ouve: existe ainda oportunidade para você lutar, para você sonhar,
para você, mulher, conquistar, para você vencer. Deus está vivo e Ele quer agir na sua vida e mudar a sua história, a história da sua família, dos seus filhos. Ele é poderoso e abra teu coração, porque Ele pode fazer de você uma mulher de dores, mas uma mulher cheia de esperança. Talvez você tenha desanimado, tem ficado com o coração empedernido, achando que não tem mais jeito, mas eu quero lhe dizer que há jeito. Esta ideia sua de que não tem mais jeito, que não adianta mais, deixa como está, não há mais oportunidade, isso é ideia do príncipe das trevas, que veio matar, roubar e destruir. Esta persuasão vem do inimigo que quer destruir sua vida. Com Jesus não. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Sabe? Não há prazos para que a vida se erga com abundância. Não há limites para que a esperança deixe de ser esperança. A esperança é a afirmação da vida contra o apesar de tudo. Quando tudo está trágico, quando dizem que tudo acabou, a esperança ainda afirma algo além. A esperança é como se fosse a dízima periódica do milagre. Aquele 6, 6, 6, 6, 6. Quando você pensa que acabou, ela afirma mais uma unidade ou mais uma fração. Ela espera contra si mesma, ela luta contra a racionalidade, ela enfrenta o absurdo e diz: algo ainda pode acontecer. E esta mulher aqui, eu vou entrar no texto agora, eu quero falar sobre ela, Raquel. O texto que nós lemos aqui fala de Raquel. Esta mulher entra na Bíblia e passa a ser este tipo de existência, de uma existência entre dores e esperança. Em primeiro lugar, esta mulher chamada Raquel é uma mulher de dores e esperança, porque ela foi preterida pela tradição. Em Gênesis capítulo 29, versículo 26, mostra que depois do seu namoro com Jacó, e com o desejo de casar, após o acerto de seu pai Labão com seu noivo Jacó, ele trabalhou 7 anos para produzir aquele evento. Ela vê-se lograda, preterida pela tradição. Veja bem, Labão prometeu para Jacó, porque Jacó gostou de Raquel, e Labão falou assim: olha, aqui você tem que trabalhar 7 anos, quando você tiver 7 anos eu te dou Raquel. E ele trabalhou 7 anos. E quando completou 7 anos, sabe o que aconteceu? Na noite de núpcias, ela recebe a notícia que não será ela, afinal, a mulher do seu noivo, e sim a sua irmã mais velha, chamada Lia. E quando Jacó dorme com Lia naquela noite, e quando pela manhã, ao clarear do dia, vê que ele desposou a mulher errada, procura o seu sogro Labão e diz: o que é isso que tu fizeste? E Labão diz: não é assim que se faz entre nós. Dá-se primeiro a mais velha, toma a mais velha, e depois dar-te a mais nova, se trabalhares mais 7 anos por ela. Então Raquel é preterida pela tradição e recebe uma adição familiar com a qual ela não contava. Ela casa-se, mas casa também com Lia, e com isso os problemas acontecem. Escute, irmã, Raquel foi uma mulher preterida pela tradição, desprezada, desdenhada. Quem sabe você que me ouve, e eu estou falando com mulheres preteridas pela tradição, não é assim que se faz entre nós. E esta palavra tem diversas aplicações. Existem mulheres com 40, 45 anos solteiras, porque não se faz assim entre nós. Mulheres que no bojo, no clímax, na nata da sua jovialidade, amaram mais, que nunca puderam expressar, que amaram dizer, manifestar, evidenciar que amaram, mas não puderam fazer isso. Por quê? Porque não se faz assim entre nós. Só os homens têm direito, só eles elegem a quem quer,
quando e como querem. As mulheres têm que ser odres fechados, têm que serem, na verdade, aqueles seres cuja essência do amor se engarrafam para sempre. Tem que ser pessoas sem direito de dizer que são pessoas, cuja personalidade é capaz do amor, do sonho, da esperança. Então Raquel foi a mulher de dores, sabe por quê? Porque ela foi preterida, não se faz assim entre nós. Em segundo lugar, Raquel foi a mulher que viveu entre dores e esperança, porque ela aparece aqui nas escrituras em desvantagem natural o tempo todo. Em Gênesis capítulo 29, versículo 31, nos diz que sua irmã Lia era fecunda, mas Raquel era estéril. Ela tinha um problema natural insuplantado. Ela tinha a sua feminilidade afetada. Hoje uma mulher estéril é apenas uma mulher estéril, um ser impossibilitado de fecundar, de gestar. Mas veja bem, mas na antiguidade, além disso, uma mulher estéril era menos mulher. Entendeu? Sua feminilidade estava em jogo. Quase a feminilidade afirmava uma espécie de hermafroditismo, de uma mulher não feminina, uma mulher cuja feminilidade podia ser questionada. E ela traz sobre si este estigma, esta marca. Ela naturalmente é marcada pela vida e ficava impossibilitada de ser o que seria ser, o que queria ser. Inclusive, gente, ainda hoje, porque se a mulher dentro de 7 anos não concebe, o divórcio é automático lá, a não ser se o marido resolver ficar com ela. Então ele chega e diz: eu desejo ficar com ela a si mesmo. E este foi o segundo problema desta mulher de dores. Ela era uma mulher estéril, uma mulher em desvantagem natural. Talvez você que me ouve, irmã, e você é uma mulher que esteja em desvantagem natural. Possivelmente você me ouve e você é como se fosse Raquel, gente que nunca concebeu, gente que nunca teve a oportunidade de sonhar, gente que durante todo o tempo ajudou o marido a fazer alguma coisa na vida. E você já está aí com 30 anos de casada, mas seu marido continua sendo aquele homem duro, aquele homem que nunca te levou onde você tanto sonhou ser levada. Algumas mulheres hoje, depois que alguns maridos, eu conheci uma mulher em Elias Falso, em São Paulo, que veio para a igreja. Durante mais de 25 anos ela viveu com um homem, e quando o homem faleceu, ela nos confessou: hoje eu sou livre. Talvez é você. Você é uma Raquel. O drama de Raquel é mais extenso e tem outras aplicações. Quem sabe existem mulheres que lutam porque não nasceram com um rosto tão bonito, uma desvantagem natural, e lutam a vida inteira. Algumas mulheres contra a gordura, contra a magreza. Outras porque têm um temperamento tímido, fazem de tudo para ganhar atenção, mas não conseguem fazer nada. Talvez tem mulheres que sofrem porque não tiveram o privilégio de aculturação, estão em desvantagem natural com concorrentes e com a vida. Talvez é você, minha irmã. Essa mulher é uma mulher de dores e de esperança. E talvez eu falo com você, você tem alguma coisa aí que você tem desvantagem. Talvez seu marido te largou porque você tem alguma deficiência, porque você é uma pessoa que não conseguiu nada na vida em termos de estudos. Mas eu quero desafiar você, que mesmo assim, querida, você é uma guerreira. Seu marido te abandonou, largou você, separou de você, mas você está aí com seus filhos. Você colocou eles para estudarem, você conseguiu seus filhos, alguns deles já formaram, porque você é uma mulher guerreira, uma mulher de dores, mas a mulher cheia de esperança. E que Deus te abençoe, que você continue olhando, porque existe um Deus que tem preservado a sua vida, tem te dado saúde. Raquel, uma mulher de dores e de esperança. Em terceiro lugar, Raquel é nos apresentada como uma mulher de dores e desvantagem natural, porque ela é sacrificada como holocausto pelo seu amor.
Irmãos, é tremendo que em Gênesis capítulo 35, versículo 16 a 18, nos fala sobre isso. Ela, sua irmã e seu marido, os filhos de sua irmã, de sua concubina. Veja bem aqui, ela tem um problema sério. Aqui diz que saiu todo mundo, todos eles. Eles foram. E primeiro conseguiu conceber. E eles estão indo em direção a Belém, na Judéia. E quando chega no vilarejo de Belém, em Efrata, ela que estava grávida, porque Deus deu a bênção dela conceber, e no esforço terrível para gerar, sabe o que acontece? Ela é acometida por dores em Efrata. E chega a hora de dar luz, mas dar luz para ela era dar luz para alguém, era tirar a luz de si mesma. Optar para um filho era quase optar pela morte, porque ela não tinha condições naturais de ser quem queria ser. Mas ela se oferece este sacrifício pelo seu amor, pelo seu filho. E quando está morrendo, e o menino nascendo, ela agoniza, ela grita: quero ter um filho. E a parteira diz para ela: não temas, porque terás este filho. E ela, antes de expirar, o chama de Benoni. Benoni no hebraico significa filho da tristeza, filho da dor. E ela morre. E aquele menino, o pai dele chega e diz: não, o nome dele não será Benoni, o nome dele será Benjamim, filho da esperança. Então escute, Raquel, ela se oferece como sacrifício, como holocausto, pelo amor do seu filho. Ela tem um filho, e ela se afirma como mulher e leva o seu amor até as últimas consequências. Talvez você que me ouve, mãe, irmã, tenha aí história de sofrimento, de dor para contar. Só Deus sabe neste momento de algumas mulheres que me ouvem, que trazem histórias e histórias de dores, de sofrimentos para contar. De uma forma ou de outra, você esteja sacrificando a si mesma em holocausto, pelo seu amor, pelas suas paixões, pelas suas esperanças, pelos seus desejos de felicidade. Raquel é o exemplo típico desta existência que acontece entre dores e esperanças. Mas ela não é só exemplo disso. Na Bíblia aqui, Raquel ganha um significado. Ela passa a ter uma personagem que significa algo fortíssimo para todos quantos daqui para frente tem que existir entre dores e esperança. Então ela morre, e ela grita, e ela entrega o menino. E nasceu então Benoni. Ela diz filho do desespero da dor. Mas o seu amado, o seu marido diz: não, o nome dele será Benjamim. Significa filho da esperança. Aleluias. Então escute agora. A primeira coisa que Raquel passa a significar é a mulher de dores. Aqui em Gênesis 35, 17, quando ela está agonizando para dar luz, ouça o que é a primeira coisa que ela diz. A parteira não diz: não temas, é possível que tu consigas viver. Não. Ela não estava interessada em viver, ela estava interessada em fazer viver alguém. Por isso o consolo que ela recebe é este: não temas, Raquel, pois ainda terás este filho. A gente tem que saber interpretar entre linhas da Bíblia, gente. Parece que na agonia dela, em nenhum momento ela se lembrou de si mesma. Nenhum momento ela poderia dizer: ó Deus, me deixa viver, que esse menino morra. Mas parece que em toda a sua agonia ela disse: ó Deus, deixa-me gerar este menino, deixa-me deixar a história acontecer, deixa, Deus, ainda que eu morra, eu quero oferecer como holocausto para que esse menino morra. O conforto que ela pode ser dado a ela é: não temas,
quem sabe viverás, mas se não temos, tu ainda verás este filho. Esta mulher assume a significação de ser varoa de dores, mulher de aflição, mas cujo coração quer ser para alguém esperança, continuidade, prosseguimento da própria vida. Em segundo lugar, ela ganha significado para ser mãe, a mãe enlutada. Aqui em Jeremias capítulo 31, 15 e 16, ela nos é apresentada desta forma. Jeremias se lembra aqui dos jovens que foram castrados e levados para o exílio em Babilônia, dos outros. Mas ele é citado aqui. Lembra das meninas que foram estupradas e violentadas. Lembra-se das mães chorosas pelos seus filhos que tinham sido levados para a Judeia, para a Caldeia e para a Babilônia. E Jeremias, ao ver este quadro de morte, ele resolve sumariar, sintetizar, resumir, condensar todo esse sofrimento em um só. Isso mesmo, em um só sofrimento, Raquel. E ele diz: ouve-se um choro em Ramá. É Raquel chorando, inconsolável pelos seus filhos que não mais existem. A mulher que se solidariza com as dores dos enlutados. Irmão, escute, irmã querida que me ouve. Até hoje, no túmulo de Raquel em Israel, existem sempre um grupo de mulheres que choram seus filhos que perderam, choram pelos seus filhos viciados em drogas, esterilidade, maridos que abandonaram. Ela chora, muitas mulheres vão lá chorar, esperanças falidas. Então Raquel, ela ganha esta significação de mãe de todos os enlutados, a mãe das dores. Esta é Raquel. Jeremias diz: essa é Raquel chorando inconsolável pelos seus filhos. Em terceiro lugar, ela aparece como a mãe solidária, porque onde quer que estas dores aconteçam, essas dores passam a ser dela. Veja que ela chora as suas próprias, ela chora no nascimento e no nascimento dos filhos, morre por amor. Quando Jeremias vê, 1000 anos depois, os exilados irem para o cativeiro, ele de novo a faz chorar por eles. E quando Mateus vê, por ordem de Herodes, o grande, na época do grande nascimento do Senhor Jesus, e ele mandou matar todas as crianças de Belém, ele apanha a profecia de Raquel e a faz cumprir outra vez de novo. Ele diz, ela se solidariza com o sofrimento, ela chora sempre por quem chora. Oh, queridas irmãs, queridos, quando a vida nos acomete com a força das dores, é possível que isso esteja acontecendo também para que Deus nos transforme em pessoas cujo coração ganha um poder profundo da solidariedade, para que sejamos capazes de chorar pelos nossos, chorar pelos outros, chorar por aqueles que sofrem, chorar por aqueles que não têm o que fazer. Mas hoje é assim, gente. Hoje a mensagem dos consumistas, hedonistas, é que não compensa lutar por nada, não compensa sacrificar pelos filhos. E é por isso que a sociedade está como está. Algumas mulheres que vivem como se estivessem participando como atriz de um grande teatro. Se não der certo, pule fora. Eu tenho aconselhado casais, e o que sempre ouço de mulheres que estão sendo acompanhadas por psicólogos é a seguinte: curta tua vida, separa deste cara, vá viver sua vida, moça. Você está nova, cheio de vida, você vai encontrar uma pessoa que vai te fazer feliz. A diretriz dos psicólogos não cristão é essa. De vez em quando eu aconselho alguma mulher que me diz: pastor, meu psicólogo disse que seria bom eu propor para meu marido um tempo e arrumar um cara aí, alguém, para ver se o que eu quero é isso. Queridas irmãs, Raquel nos ensina, te ensina que vale a pena morrer para fazer viver, se negar para ser feliz, para fazer feliz. A última mensagem que Raquel nos deixa é revolucionária. Aqui em Jeremias 31:15 nos ensina que o choro de Raquel é mais forte
E é uma forma de protesto contra a superpotência dominadora expansionista babilônica. Jeremias não diz contra a Babilônia. Ele fala assim: Raquel chora inconsolável porque mataram seus filhos. É uma maneira de chamar de assassinos. Apenas falando de lágrimas. Chorar é mais forte, e a mais forte forma de fazer protesto. Protesto mudo, protesto aguado, protesto liquefeito, protesto sem verbo, mas com um poder maior do que todas as palavras. Durante a ditadura militar argentina, foram desaparecidos mais de 30 mil meninos, jovens, e as mães destes desaparecidos iam para a Praça Rosada chorar. Quando os mortos argentinos tombaram nas Malvinas, numa guerra louca, o que precipitou, entre outras coisas, a queda daquela ditadura militar, foi o choro das mulheres na Praça Rosada. Sei que muitas mulheres têm chorado pelos seus filhos. Sei que tem muitas mulheres que me ouvem, que têm chorado as suas desventuras. Sei que tem neste momento mulheres que me ouvem, que têm chorado amargamente problemas e problemas. E se neste momento você me ouve, querida, saiba que o choro pode fazer ruir toda esta problemática que você está vivendo. O choro pode fazer ruir opressões, sofrimentos diversos. Há uma palavra de vida para você, querida. Tenho certeza que há neste momento pessoas que foram preteridas pela tradição, mulheres solteiras, solitárias, pessoas em desvantagem natural. Talvez não como aconteceu com Raquel, mas talvez a aparência, o temperamento, pessoas sacrificadas, sofridas, holocaustos pessoais pelo seu próprio amor. Há pessoas aprendendo com sua própria dor a serem solidárias, pessoas que foram, na verdade, que foram enxotadas, que passaram lutas. Mas a palavra de Raquel, essa palavra aqui dessa mulher, é uma mensagem de luta, mensagem que nos diz que compensa lutar para fazer alguém viver. Mensagem que ensina que chorar é bom para fazer viver. Deus tem uma palavra para você, minha irmã. E a palavra de Deus para você neste momento é o que está aqui em Jeremias 31:16. Reprime o teu choro. Há um limite para chorar. Porque, irmã, quando o choro começa a se transformar em autopiedade, quando o choro começa a afogar a esperança, quando o choro começa a inundar a fé, quando o choro se torna um dilúvio que mata a sua própria alma, Deus diz então: reprime o teu choro. Pare de chorar pelas suas desvantagens, pelo teu opróbrio, pela tua vergonha, pelos teus filhos. Pare de chorar pelos teus filhos. Aqui em Apocalipse capítulo 5 diz: quando João viu que não havia ninguém digno de abrir o livro da história, o livro da continuidade da história, o livro da esperança, João viu que ninguém era digno de conduzir a história a um final feliz. Não viu desenrolar o desenrolar da história. Então o que acontece? João pega e começa a chorar. E chora, na verdade, porque viu que os eventos eram intermináveis. E aparece alguém que diz: pare de chorar, porque existe alguém que venceu, ele está vivo. O Cordeiro de Deus venceu para abrir o livro da história humana. Existe história porque Cristo pode fazer história. Maria Madalena chorava porque pensava que as esperanças tinham acabado. Jesus aproxima e diz: mulher, por que tu choras? Eu quero perguntar para você nesse momento, irmã: por que, irmã, tu choras? Guarde no seu coração o que eu vou te dizer. Enquanto Deus for Deus, a esperança será sempre a última notícia. Irmã, reprime a tua voz de choro, reprime a tua queixa, o teu murmúrio. Deus ainda diz para você neste momento a recompensa para as tuas obras. Aqui no versículo 16 de Jeremias 31, aqui diz a recompensa para as tuas obras, a recompensa para teu amor, a recompensa para a tua esperança, para teu espírito de sacrifício, para a tua obstinação perseguindo a felicidade, para a tua fé, para a tua coragem de pelejar estas lutas, para a tua solidariedade para com os outros, a recompensa para a tua pureza, a recompensa por estar solteira e guardando pura,
A recompensa pelo fato de que na sua viuvez não te tornaste leviana. A recompensa pelo fato de que pelo abandono do teu marido não te prostituísses, não te promiscuíste, não te entregastes aí ao adultério. A recompensa para o fato de que, tendo caído, tropeçado e te entregado a alguma coisa fora de hora, há um relacionamento pelo qual vieste a conceber e engravidado, todavia não abandonaste teu filho, tu não abortastes. A recompensa para você, mãe, que está criando essa criança aí sozinha. A recompensa para você, mulher, que tem se preservado pura. A recompensa. A terceira palavra de Deus a você, minha irmã, é o seguinte: há uma esperança para o teu futuro. O versículo 17 é tremendo isso aqui. A esperança para o teu futuro. Aquieta em Deus, porque há esperança, porque teus filhos vão voltar. Há esperança porque a tua família pode se reconstruir. Há esperança porque vocês poderão sentar juntos. Teu futuro é certo. Há esperança para ele. O que te aguarda a partir de agora é algo tremendo. Você pode ter sua casa, teu filho, teu marido. Há esperança para ti. Queridos, reprima a voz, querida, o teu choro, a recompensa para as tuas obras, a recompensa para o teu futuro. Eu volto a repetir: Deus quer fazer algo na tua vida. Deus quer transformar a sua vida. Continue, irmã, continue sendo fiel a Deus. Esse tema, essa mensagem que eu ministrei neste momento, eu oro ao Espírito Santo de Deus que ela entre em tua alma, que ela entre em teu coração, porque há esperança na tua alma. Aleluias, em nome de Jesus. Esta mensagem foi dedicada especialmente para as mulheres. E quantas mulheres deste momento sofrem, trazem nos seus ombros o estigma de ver seu filho viciado, sente-se desprezada pelos seus próprios familiares. Talvez alguma mulher que tem sofrido com um marido grosso, incompreensível. Neste momento, eu quero dizer para você, querida, abra teu coração. Quero orar por você, eu quero abençoar a tua vida, eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a tua vida. E neste momento eu oro ao Espírito Santo de Deus para que Ele estanque teu choro, para que Ele enxugue tuas lágrimas, e para que você seja motivada, apesar das lágrimas, da dor, do sofrimento, mas que você esteja com o coração neste momento cheio de alegria, de esperança no Senhor, mesmo apesar dos problemas, em nome de Jesus. Ó Deus, neste momento tem mulheres que estão chorando porque olham para os lados e parece que não tem soluções, Senhor. Que o Senhor coloque em seus corações, Pai, esta palavra abençoadora de que há esperança para o futuro. Tem mulheres que têm lutado, Deus, lutando com garra, com coragem, têm sido incansáveis. Deus, faça com que elas compreendam que a recompensa pela luta, pelo esforço abnegado vai vir. Que neste momento o teu Espírito Santo console, anime, erga, levante e encoraje essa mulher. Ó Deus, quantas irmãs têm sido imbatíveis, incansáveis, na labuta, na esperança de verem a vitória. Deus, ouça neste momento cada clamor, cada lágrima que rola nas faces de mulheres que fitam os seus olhos no Senhor, pedindo misericórdia e socorro. Que cada lágrima derramada, Senhor, regue essa terra, fazendo brotar esperança, vida, alegria na vida desta mulher. Essa mulher que chora, que sofre e busca em Ti a solução, porque dói, Senhor. Deus, em nome de Jesus, firme os passos dessa irmã que já não sabe o que fazer. Firme os passos desta mulher que não sabe qual o caminho seguir. E que a Tua graça, que a unção do Teu Espírito derrame sobre esta alma, sobre este coração, fazendo brotar alegria, regozijo, Senhor, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, minha irmã. E não esqueça, Raquel, uma mulher de dores e de esperança. Seja uma mulher
que apesar das dores, do sofrimento, seja uma mulher de esperança. Amém. Esta gente falam coisas diferentes sem compreender. Seu caminho é incerto, o seu mundo tão deserto. Vou dizer porquê. Lá no fim deste caminho, um abismo de mansinho está a esperar. Não precisa, minha gente, tomar um rumo diferente, que este não vai dar. Jesus é o caminho que leva o homem ao céu e não deixa jogado ao réu, porque Ele é um Deus de amor. Vem logo correndo que a porta já vai se fechar. Quando fecha, ninguém abrirá. Vem depressa aceitar a Jesus. Ouça agora, meu amigo, sua vida corre perigo, precisa entender. Este mundo é bandido, te ilude, é sem sentido e te faz sofrer. Lá no fim de tudo isso, só te resta o precipício, sozinho estará. Não precisa, meu amigo, só em Cristo há abrigo, deste jeito não vai dar. Jesus é o caminho que leva o homem ao céu e não deixa jogado ao léu, porque Ele é um Deus de amor. Vem logo correndo que a porta já vai se fechar. Quando fecha, ninguém abrirá. Vem depressa aceitar a Jesus. Jesus é o caminho que leva o homem ao céu e não deixa jogado ao léu, porque Ele é um Deus de amor. Vem logo correndo que a porta já vai se fechar. Quando fecha, ninguém abrirá. Vem depressa aceitar a Jesus. O Senhor esqueceu meu passado, o que eu fiz de ruim. Choro ao lembrar o que eu fiz e o que eu fui quando eu andava sem Jesus. Choro ao lembrar o que eu fiz e o que eu fui quando eu andava sem Jesus.
Jesus. Ah, se você entendesse o quanto Cristo o amou, também deixaria para trás este mundo e olharia para Jesus. Também deixaria para trás este mundo e olharia para Jesus. O Senhor esqueceu meu passado, o que eu fiz de ruim. Choro ao lembrar o que eu fiz e o que eu fui quando eu andava sem Jesus. Choro ao lembrar o que eu fiz e o que eu fui quando eu andava sem Jesus. Ah, se você entendesse o quanto Cristo o amou, também deixaria para trás este mundo e olharia para Jesus. Também deixaria para trás este mundo e olharia para Jesus. Esta gente falam coisas diferentes sem compreender. Seu caminho é incerto, o seu mundo tão deserto. Vou dizer porquê. Lá no fim deste caminho, um abismo de mansinho está a esperar. Não precisa, minha gente, tomar um rumo diferente, que este não vai dar. Jesus é o caminho que leva o homem ao céu e não deixa jogado ao réu, porque Ele é um Deus de amor. Vem logo correndo que a porta já vai se fechar. Quando fecha, ninguém abrirá. Vem depressa aceitar a Jesus. Ouça agora, meu amigo, sua vida corre perigo, precisa entender. Este mundo é bandido,
tudo é sem sentido e te faz sofrer. Lá no fim de tudo isso, só te resta o precipício, sozinho estará. Não precisa, meu amigo, só em Cristo há abrigo, deste jeito não vai dar. Jesus é o caminho que leva o homem ao céu e não deixa jogado ao léu, porque Ele é um Deus de amor. Oh, 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 oh. Vem logo correndo que a porta já vai se fechar. Quando fecha ninguém abrirá. Vem depressa aceitar a Jesus. Jesus é o caminho que leva o homem ao céu e não deixa jogado ao léu, porque Ele é um Deus de amor. Oh, 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 oh. Vem logo correndo que a porta já vai se fechar. Quando fecha ninguém abrirá. Vem depressa aceitar a Jesus. Era uma vez um barquinho pequenino. Era uma vez um barquinho pequenino. Era uma vez um barquinho pequenino que não saía do lugar. Passava uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete semanas. Passava uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete semanas. Passava uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete semanas. E o meu barquinho não saía do lugar. Mas Jesus Cristo que conhece todas as coisas. Mas Jesus Cristo que conhece todas as coisas. Mas Jesus Cristo que conhece todas as coisas falou e disse: eu já vou te ajudar. E foi puxando o meu barquinho. E foi puxando o meu barquinho. E foi puxando o meu barquinho. E o meu barquinho começou a navegar. Esta história está ficando muito boa. Esta história está ficando muito boa. Esta história está ficando muito boa. Eu vou contar mais uma vez. Jesus Cristo que conhece todas as coisas. Mas Jesus Cristo que conhece todas as coisas. Mas Jesus Cristo que conhece todas as coisas falou e disse: eu já vou te ajudar. E foi puxando o meu barquinho. E foi puxando o meu barquinho. E foi puxando o meu barquinho. E o meu barquinho começou a navegar. Esta história que contei é muito boa. Esta história que contei é muito boa. Esta história que contei é muito boa. E amanhã eu vou contar mais uma vez. As horas, amigo em qualquer ocasião, amigo nas horas alegres, amigo
na tribulação, amigo desinteressado, que a todos dá sem distinção, amigo que ama os amigos no fundo do seu coração. O amigo de quem tanto eu falo é Cristo Jesus, o Senhor, aquele que vive, que reina, porque Deus o ressuscitou. Agora intercede por nós, junto ao Deus nosso Criador. Amigo que quer ser amigo de todos quanto recorrer, amigo que quer dar a mão, amigo que quer socorrer, amigo que pelos amigos na cruz foi capaz de morrer, mas vive porque ressurgiu, provando que Deus tem poder. O amigo de quem tanto eu falo é Cristo Jesus, o Senhor, aquele que vive, que reina, porque Deus o ressuscitou. E agora intercede por nós, junto ao Deus nosso Criador. Amigo de um réu condenado, quis ser seu amigo e não quis, amigo meu advogado, e que um dia será o meu juiz, amigo que guia os meus passos, amigo que dá diretriz, amigo que me dá a mão, amigo que me faz feliz. O amigo de quem tanto eu falo é Cristo Jesus, o Senhor, aquele que vive, que reina, porque Deus o ressuscitou. E agora intercede por nós, junto ao Deus nosso Criador. E agora intercede por nós, junto ao Deus nosso Criador. E agora intercede por nós, junto ao Deus nosso Criador.